Olá, boa noite a todos. Não sei se o meu. Boa noite, sejam bem-vindos. Uma live aí na quinta-feira para a gente dar uma animadinha com um assunto bem legal sobre biossegurança. Faz tempo, né, que a gente não faz lives aqui, principalmente sobre esse assunto. Então sejam muito bem-vindos. A gente tem uma convidada muito especial para conversar sobre esse assunto polêmico, né? Olá, querida Mete Palatina, obrigada. Vocês nunca mais vão esquecer disso, né? E então, quem tiver dúvida sobre esse assunto de biossegurança, limpeza de superfícies, que a gente vai falar hoje, o uso do álcool 70 em si, pode colocar naquela caixinha que tem um ponto de interrogação, né? E eu já vou, deixa eu ver se a querida professora Nara já está por aqui. Deixa eu. Vamos lá. Não? Eita. Tá. Vamos. Boa noite, Maria Paula. Boa Eu não estava conseguindo. noite. Agora sim, agora eu te Agora ouço. veio. Então, eu tava sem. Ótimo. Ok, obrigada, Nara. Seja Obrigada a bem-vinda. você. Prazer estar aqui para falar desse tema, né? Como você disse, meio polêmico. Vamos ver como é que a gente chega aí. Agora sim, gente, é isso aqui, né? Eu coloquei esse negócio para melhorar o Eu som e não deu certo. pelo mesmo motivo. Mesmo motivo. Oh, God. Tá bom, acho que tá todo mundo ouvindo. Legal, Coisa legal. boa. Muito bom, muito bom. Bom, nosso tema polêmico é: você ainda usa álcool 70? Perfeito. Você usa, Maria Paula? Pouco, Já parei. muito pouco ou quase nada. Ficou ali, naquele lugar, muito pouco ou quase nada. Tem aqui no consultório, né? Mas confesso que na rotina não usamos mais, né? A gente acabou dando preferência para utilizar algum produto que a gente que tenha uma ação, né, de limpeza e descontaminação junto.
E também pensando nos equipamentos, né? O álcool 70 a gente sabe que ele resseca, ele amarela, e ele exige um protocolo. A gente não está aqui para falar tão mal dele, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, né? Ele tem o espaço dele, né? Que não foi perdido. Eu falo que a higienização de mãos é protocolo A em biossegurança para higienização de mãos. Exceto quando conseguimos enxergar, né, sujidades, a higienização de mãos continua sendo feita com álcool 70. E existem protocolos ainda, tanto que ele não foi também aposentado lá no consultório, não. Ele foi aposentado realmente da desinfecção de superfícies. Para essa, eu acredito que a gente realmente tem opções que são mais inteligentes, mais baratas, mais fáceis, mais práticas, e que a gente sente mais segurança em reproduzir, né, entre os pacientes a desinfecção. Então, nesse caso lá no consultório também, não usamos mais. Desinfecção de superfície foi literalmente aposentado. Aqui também. E aí acho que bacana para a gente falar com o pessoal o porquê, né, disso. O protocolo correto de uso do álcool 70 nas superfícies do consultório, que são extremamente contaminadas. A gente, acho que diferente de vários locais de área da saúde, a gente tem um agravante terrível no consultório, que é o aerossol, né? Com certeza. E aí a gente tem superfícies também com sujidades, né? Enfim, fale um pouquinho aqui o que você acha disso. Como seria um protocolo correto de uso do álcool 70 na rotina odontológica, para que a gente possa colocar para os colegas que estão aqui, né, que acho que todo mundo veio por conta disso, o porquê da gente tentar aí trocar e incorporar um protocolo talvez um pouco mais eficiente, mais prático, mais rápido, Mais barato, mais mais barato. do ponto de vista ali no consultório, né? O protocolo de higienização de superfícies, de desinfecção de superfície com álcool 70 é feito através de esfregaço. A gente precisa que o álcool fique na superfície por 1 minuto. E é por isso que a gente tem que, muitas vezes, friccionar. Por quê? A quantidade... por que não usa, então, álcool 99? Eu lembro que na época da pandemia isso foi muito falado, principalmente por leigos. Não quero nem álcool 70, eu quero álcool 100. Aonde é um álcool 100? Não serve. Por quê? Eu preciso de um tempo de evaporação para que o agente desinfetante fique em contato com a superfície. No caso do álcool, para que eu tenha esse tempo hábil, eu preciso de friccionar por 1 minuto. E aí, o que era o grande problema, o desconforto que eu sentia, acredito que você também sentia e os colegas que estão aqui vão também se identificar. Em primeiro lugar, a garantia de que realmente isso estava acontecendo, uma fricção por 1 minuto. Então, a fricção em todas as superfícies por 1 minuto. Quanto tempo isso demoraria? A gente vivenciou isso de forma muito clara. Quem foi atender ali no primeiro momento pós-pandemia, vivenciou essa realidade. A gente passava 30, 40 minutos fazendo desinfecção entre pacientes para cumprir os tempos corretos de desinfecção. Então, esse era meu problema 1. Se eu saísse daquele ambiente, eu tinha segurança de que aquele protocolo estava sendo executado da maneira correta ou não. Eu não tinha. Não, muito difícil. O segundo problema, que eu não sei se você vivencia também, é com o quê? É com papel toalha? Não pode ser, tá? Já adianto que não pode ser, porque ele rasga, ele não consegue manter esse contato, essa umidade pelo tempo necessário. É com gás estéreo? Qual a quantidade de gás eu usaria? É uma compressa? De quanto em quanto tempo? Posso usar quantas vezes? Qual a contaminação dessa compressa? Que é paninho, compressa, que ficava ali às vezes o dia inteiro sendo usado para desinfecção. Então, ao invés de estar fazendo desinfecção, eu estava fazendo colonização, transportando toda essa microbiota. Pior, quem é que vai lavar esse paninho e aonde? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E é uma demanda que, se todo mundo parar para pensar, como é feito no meu consultório? É papel? Não é papel? E aí a minha gota d'água foi chegar um dia no consultório e ver que estavam diluindo o álcool.
Então, eu tenho o álcool 70, que é feito, né, é vendido para ser utilizado dessa forma. E eu cheguei no consultório e vi a diluição acontecendo ali. Falei, porque para render mais, eu falei, não dá mais para mim. Então, não dá mais para contar com a sorte. E eu já sabia que álcool é uma substância de desinfecção, não é uma substância de limpeza. E aí me gerava uma certa aflição. Colegas, por exemplo, não esterilizam contra ângulo e alta rotação e friccionam com álcool. É o instrumento mais contaminado. Vai dentro da boca do paciente. Se você não lavar antes de desinfetar, o que você está fazendo é só fixando as bactérias ali. Álcool é um agente fixador. Aí eu falei, a gente precisa ver o que tem no mercado que poderia ser uma opção ao protocolo que a gente executa hoje. Como é feito no mundo? Será que o mundo também ainda faz como a gente faz? Ainda é álcool 70? E eu percebi que existiam protocolos que, para mim, seriam muito mais eficientes e me trariam aquela segurança de que, mesmo que eu não esteja vendo, o produto está pronto, ele vai ser utilizado da maneira correta, porque ele é de fácil utilização. Então, isso eu acho que é fundamental. Sim. Que seja simples, que seja acessível e que seja eficiente. Sim, sim. Eu acho que eu estava conversando com umas colegas aqui no consultório e elas, nossa, que interessante, álcool 70, mas é uma colega dentista, né, que está trabalhando aqui comigo e uma outra auxiliar que, enfim, elas conhecem várias realidades, né? E assim, eu sempre aprendi, eu sempre vivenciei o uso do álcool 70. Tô achando muito interessante essa live falar sobre isso, porque não é para usar, tem coisa melhor. Eu falei assim, eu também passei por isso, porque a gente na faculdade aprendeu dessa forma, talvez, eu não sei hoje como é ensinado, porque as modernas práticas de biossegurança, né, já trazem essa informação de que do detalhe do uso do álcool 70, não que ele seja ruim, como a gente falou, né? Mas você vai ter que, se tá com material orgânico ou sujidade, vai ser complicado. Como é que você vai ficar funcionando? Consultório, eu tô aqui. Você olha, são muitas superfícies e plásticas e tudo mais. E eu acho que esse alerta começou, né, essa busca por algo melhor aí, vem justamente quando a gente começa a pensar nesse detalhe do uso do álcool 70 e que acaba sendo inviável. E aí, se a gente vê, então, realmente as funcionárias acabam vendo, putz, eu vou usar esse monte de álcool 70 aqui, vamos dar uma diluída para ver se melhora. Aí pronto, né? Aí acabou, aí se já estava ruim o protocolo, pela dificuldade de Eu ficar tentei outras coisas. Eu sou endodontista. Então, manter ali tudo completamente limpo me dá um sentimento de obrigação, é o mínimo que eu posso fazer, mas de segurança. E eu não posso usar um desinfetante que deixe resíduos, por exemplo. Muitas vezes era colocado álcool 70 num potinho com algodão. Aí, à medida que eu ia pegando, iam ficando resíduos, né? Fibras de algodão. E aquilo ali, para mim, era muito complicado também. Então, não é dizer que o álcool não funciona. Eu sou professora da graduação e o protocolo de álcool 70, ele é ensinado, como ele foi ensinado para mim, como ele foi ensinado para você. E ele funciona. Ele funciona. O problema é, para que ele funcione, existe um protocolo de uso, que é limpeza e desinfecção por fricção por 1 minuto. E ele é ensinado, porque é uma substância desinfetante que é de grande acesso. De grande acesso. Só que a gente já ensina novas práticas. Porque que maravilha. É importante que a gente dê opções, né? Mostre. E eu acredito muito que essa educação, vindo desde a graduação, ela é muito mais eficiente. Porque mudar protocolos é uma coisa que tira a gente da nossa situação ali de conforto. Eu acredito que como eu faço já funciona. Me dá um motivo para mudar, né? Exato. Eu acho que motivos interessantes, né, que pesam aqui na vida do clínico. Ter um protocolo mais eficiente, mais rápido. A gente sabe que hora clínica no consultório é o que mais pesa, é o mais caro.
Então, você ter algo que funcione mais rapidamente e deixe esse processo de limpeza e desinfecção mais prático, acho que é um ponto importante. O outro ponto é o bolso, né? Isso aí realmente pesa. Então, acho que esse é o grande objetivo, né, de todo dentista que tem seu consultório, ou mesmo que trabalha em consultórios de terceiros, porque a gente precisa trabalhar num ambiente descontaminado, limpo, né, para a segurança de todos. É ter isso, né? Conseguir associar um protocolo eficiente com redução de custos ou com um custo acessível. E Exato. aí é o que eu te pergunto, o que que você está usando? Nara, o que que você, qual é o teu protocolo? E como que foi essa migração, né? Isso. Eu conheci Matrix ano passado e foi bem nesse momento que eu estava sentindo esse desconforto, porque eu ficava muito fora do consultório e aí eu perdi muito tempo, que ao chegar, por mais que a minha auxiliar falasse, olha, já fiz toda a desinfecção, eu ia refazendo a desinfecção para que eu me sentisse segura. E eu estava bem nesse momento de desconforto com o protocolo que eu já estava utilizando. E aí eu conheci Matrix e, para mim, o que foi mais chamativo na época é que eram lenços umedecidos. E eu gosto muito de praticidade. Eu acho que quanto mais prático, mais chance de dar certo, né? Então, um lenço que eu teria certeza que seria descartado após o uso já chamava minha atenção. Peguei, comprei e comecei a reproduzir o protocolo no consultório. E aí, o que eu percebi? Que com um único lenço, eu conseguia higienizar todas as superfícies do consultório. Porque por ter álcool, ele tem álcool, mas ser um quaternário de amônia de quinta geração, eu não precisava friccionar. Então, eu passo sobre a superfície e a superfície permanece úmida por 2 minutos. Aí eu podia ir fazendo essa desinfecção em outras partes. E o meu protocolo com álcool, que demorava ali 28, 30 minutos, reduziu para 10. Isso para mim é o que você falou. Tempo é dinheiro no consultório, é o que eu tenho de mais importante, né? Uhum. Então, para mim chamou muita atenção. E quando eu fui replicar, eu pedi que alguém fizesse para que eu visse, era de muito simples replicação do protocolo. Eu não precisava ficar com aquilo na cabeça de, será que passou? A minha função era orientar. Tem que passar em todos os lugares. Uhum. Quantidade de tempo já não era mais uma preocupação. Porque antes, Uhum. lá no consultório ficava um cronômetrozinho, assim, ó, do lado. E a pessoa ficava lá, friccionando, aí apitava. Aí voltava, começava outra mangueira. Era muito tempo, muito tempo. E acabava comendo aquele protocolo para agilizar, né? E eu usava, principalmente no período da pandemia, um frasco de álcool 70. Eu não cheguei a olhar quantos ml tem um frasco, mas um frasco de álcool 70 Deve ser, né? Deve ser 1 litro. 1 litro. Perfeito. Eu usava isso em 3 a 4 dias de atendimento. Uhum. Porque se você não for diluir, não rende mesmo. Não. Porque ele evapora. É um material que evapora. Então, ele não fica no pano, o pano não fica úmido, você tem que ficar umedecendo o tempo inteiro para garantir que o protocolo seja corretamente executado. Uhum. E aí eu usava ali 5, 6 frascos de álcool só para desinfecção de superfície por mês. Fica pesado. Fora o que eu consumia de gás, né? Gás estéreo para poder fazer esse protocolo. Uhum. E aí, quando eu usei Matrix pela primeira vez, eu falei, deixa eu fazer as contas, né? Em quanto tempo vai durar um pote de Cave Wipes, né? Ele vem em lenços. Quanto eu consigo desinfetar? Então, quanto da minha sala, do consultório, eu consigo com um lenço e quanto ele vai durar? Para ver se ele vai ser financeiramente viável, porque o produto é incrível, já tinha visto sobre resultados. É um produto que está no mercado desde 1985 e trabalha só com o combate de infecções de origem hospitalar, né? Então, a gente chama de infecção nosocomial.
é uma empresa que está no mercado há muito tempo, então que tinha um respaldo muito grande, que era excelente produto, eu sabia, mas ele era viável para minha prática clínica. Uhum. E aí, um lenço tão úmido que é, eu consegui desinfetar todo o consultório. Então, eu fazia desinfecção dos equipamentos, da bancada, dos armários de madeira. E aí, eu falei, não, mentira, né? Um lenço de 15 centímetros, eu vou conseguir fazer isso. E fui testando. E aí, a média de pacientes que eu atendo em um dia são 5 pacientes. 2 do turno da manhã, 3 do turno da tarde. E eu comecei a ver que eu uso 7 lenços por dia. Uhum. 7 lenços. Então, eu uso um quando chega para fazer desinfecção, um entre pacientes e um ao término do turno para deixar tudo desinfetado para usar no dia seguinte. E financeiramente era muito viável. Era muito interessante para mim. E aí, eu imediatamente fiz a troca. Nunca mais fiquei sem. Isso eu preciso alertar, né? Porque o protocolo te vicia, ele te dá segurança, então ele te vicia realmente. Você não quer trabalhar com outra coisa mais. Agora, minhas auxiliares, o pessoal está perguntando de qual produto a gente está falando. Quem chegou agora, a gente está falando sobre as vantagens aí desse produto aqui, ó. Tá? Cave Rips. São lencinhos. Então, minhas auxiliares, a gente acabou de... Elas são viciadas e eu também. É isso aqui, ó. Ele vem bem... Paula, você mostrou o lenço agora. Ele não é um lenço de fibra de algodão. Ele é um lenço plástico. Então, se você puxa, ele não rasga. E se ele se parte em pedaço inteiro. Ele não vai deixar fragmento. Pedacinho, eu puxei com bastante força. Na pontinha. Ele pode rasgar, mas ele não vai deixar fragmento, fibra de algodão. Então, não é algo que vai deixar algum resíduo que vá comprometer o seu trabalho ali na frente, né? Isso é muito importante, que é muito diferente se você pega um lenço umedecido desse que a gente usa, o que mais quando a gente fala é um lenço de desinfecção. A sensação que fica é aquele lenço que a grande maioria das pessoas conhece, que é o lenço de bebê, né? Ele é muito diferente, a textura é diferente, a umidade é diferente, é completamente diferente. Eu acredito que foi bom você ter mostrado aqui também, ó. O meu eu trouxe lá do consultório de uso mesmo, e ele é muito prático, porque a gente tira, ó. Quando você puxa... Deixa eu pegar. Pra puxar. Nossa. Já fica ali pronto para puxar o próximo. Eu compro o Dental Cremer, assim, não tô fazendo propaganda de Dental Cremer, nada disso, mas acho que tem várias dentais, vou deixar aqui, ó. É algo assim que você não precisa se preocupar em fazer toda aquela fricção, como a professora Nara explicou. Ele tem um quaternário de amônio, então É diferente do quaternário de amônio que a gente tem, por exemplo, no desinfetante de residência, né? Porque o desinfetante de residência é quaternário de amônio, mas de primeira geração. É um quaternário de amônio de quinta geração que deixa menos resíduo, que favorece a desinfecção e que permite o que o produto se propõe a fazer, né? Que é a desinfecção da superfície em 2 minutos. E aí é interessante, ó, eu vou inverter aqui rapidinho só para mostrar uma coisa. O lenço, ele vem muito úmido. Então, você passa na superfície e ela não seca imediatamente. Diferente do álcool, que se eu passasse aqui, ele imediatamente eu veria que isso ia evaporar, ele forma uma película e ele vai ficar aqui por 2 minutos. Não é que ele não precise, esse protocolo não precisa do 1 minuto de fricção do álcool. Ele não precisa que eu fique fazendo isso. Mas ele precisa de ficar 2 minutos sobre a superfície para que ele tenha o efeito esperado. Então, a gente consegue ver nitidamente a superfície que está seca,
da superfície úmida e ela demora esse tempo, realmente os 2 minutos que deve ficar em contato, o produto é feito para que ele fique esse tempo na superfície, que você não precise repassar nesse período, que é o que a gente tem que fazer com o álcool. Muito bom, deu para ver direitinho na sua mesa escura. A minha, eu pensei nisso, mas eu falei, a minha mesa é branca, não vai dar para ver. E você sabe que um negócio que eu gosto muito dele é o cheirinho, né? Não tem perfume, gente, mas sei, parece que tem um cheirinho de limpeza, cheirinho de. Hã? Cheirinho de limpeza. É um Por cheirinho incrível de. que pareça, até as pessoas reparam, né? Eu já tive pacientes que entraram no consultório e falaram, nossa, que cheiro bom do consultório. Mas ele não deixa resíduo, ele não oferece risco, por exemplo, o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, famosa água sanitária, é um excelente desinfetante. Mas a gente não consegue ficar inalando aquilo em ambiente fechado do consultório porque é extremamente tóxico. Ele é feito para que a gente não fique com excesso inalando no consultório, mas que permita que fique com um tempo duradouro, né? Pelo tempo de evaporação do quaternário de amônio, esse cheiro de limpeza. É um cheirinho realmente igual você falou. Ele não tem um cheiro forte, mas fica aquele cheiro de cuidado, aquele cheiro de ambiente limpo, realmente. É bem gostoso e é muito prático, gente. Parte financeira, a professora Nara já falou para vocês, mas realmente não vai sair mais caro do que o álcool 70 e tem grandes vantagens. Quem não já percebeu o amarelamento das borrachas? Borracha, ó, tá molhado ainda lá, Ainda é. ó. Resseca, aí você tem que trocar, enfim. É, caiu. Vai ficar mexendo no negócio. E tem umas perguntinhas aqui, Nara, eu vou abrir para a gente ver aqui, ó. Quanto ao couro da cadeira, não estraga? Não, não estraga, maravilhoso, pode passar. Não resseca, não forma trincas. É incrível, é melhor para o couro da cadeira do que qualquer um das outras opções que a gente tem hoje. Tem outra aqui. Quais os produtos para limpar a cadeira odontológica se puder virar mais de um? Se puder Né? Deve virar. ser mais de um. A cadeira, ela deve ser limpa com sabão neutro. Porque é o que a gente falou, se você não for usar um desinfetante que faz a fase de limpeza, a gente não pula fases. Então, a primeira fase é a de limpeza. Nara, eu não tenho Matrix, eu não tenho Cave Wipes 2.0. Hoje eu uso álcool, mas você limpa antes com sabão neutro. Porque senão, não adianta nada. Você está só fixando colônias de bactérias na sua cadeira. Então, eu faço ainda o protocolo com álcool. Você precisa limpar com água e sabão neutro, e em seguida passar o álcool. O problema do álcool em contato com qualquer couro da superfície, não só da nossa cadeira odontológica, qualquer couro, promove o ressecamento. Então, diminui o tempo de vida útil do nosso equipamento, o que para mim é pecado mortal. A gente trabalha muito para investir em equipamentos e tecnologias e a gente não pode ter que escolher ter tecnologia ou um bom produto ou longevidade. Eu quero ter um bom produto que vai durar muito tempo. Eu investi grana e eu quero um produto que vai durar para mim por um longo período. Olha lá, Sim. maravilhoso. Eu ia falar que tem um pessoal perguntando em raio-x, equipamento periférico. Ó, eu passo no meu artério. A Não cada paciente a gente põe a mão aqui, né? Então a gente higieniza toda essa ponta. Eu tô com o mesmo lenço que eu peguei aquela hora, só para vocês verem que ele tá molhado ainda e não pode aplicar em tudo. O pessoal tá perguntando raio-x, equipamento, o que cadeira, é é super bacana? caro. Ele não arranha a sua superfície, né? Então ele não Não, arranha o scanner, ele não arranha a tela. Diferente se você fosse friccionar, por exemplo, algodão, que a fibra do algodão, por fricção, pode arranhar, pode deixar resíduo e pode arranhar. Então, a longevidade do produto, para mim, é passo número 1, né? É questão, assim, primordial que a gente invista em equipamentos e que a gente consiga manter a longevidade com qualidade.
Seringa Tem tríplice. outra, isso, sobre a seringa tríplice. Seringa tríplice, gente, dos equipamentos ali mais difíceis de realizar desinfecção. Porque o ideal seria que a gente trocasse a ponteira da seringa tríplice a cada atendimento. Dentro do protocolo de desinfecção, a gente parte do pressuposto que todas as superfícies que podem ser cobertas devem ser cobertas. Então, que o corpo da seringa tríplice esteja coberto, seja por rolopac, né, o que a pessoa está acostumada a usar, ou saquinho de sacolé de laranjinha, alguma barreira, um dispositivo de barreira que você possa descartar depois. Porque justamente a seringa tríplice muito difícil, por ter tantas partes, é de muito Botão, difícil desinfectar. né? E se você for amanhã lá no consultório de vocês e olharem em volta dos botões da seringa tríplice, provavelmente tem a formação de uma colônia ali em volta, que é muito comum que encontre. Por quê? A gente passa o álcool, geralmente por cima, e naquela região ali ficam retendo as sujidades. Então a gente consegue ver realmente que o protocolo não está sendo eficiente. Pois é. Acho que tem alguma outra dúvida aqui que pode passar na caneta de alta. Aí agora a live vai ficar mais Polêmica. polêmica ainda, porque, Vamos gente, é querer, algo que quando o né? pessoal quer me matar, mas alta, baixa, isso aí precisa autoclavar cada paciente. Não tem jeito. Coloquem na precificação. Eu já fiz esse cálculo, eu já postei uma vez para vocês. É algo que você vai acrescentar 10, 15 reais em cada procedimento. Ah, Paula, vai estragar a alta rotação? Ela vai durar o ciclo que ela se propõe a durar. Então, você E é compra mais uma. está estragando a alta rotação, o problema está lá na sua autoclave, que às vezes não está atingindo a temperatura correta. A gente fica, porque o alta rotação eu coloco toda vez estraga. Vai olhar para sua autoclave primeiro. Que o alta rotação ele necessita de uma temperatura para que ele seja autoclavado, mas ele não pode passar de determinada Uhum, temperatura. Então, quando eu ultrapasso, vai promover dano. E isso inclusive, está impresso na caneta, né? Do lado uhum. da caneta, assim, vem impresso a temperatura máxima suportada. Então, se não está suportando realizar a autoclavagem, a esterilização, provavelmente o problema está na autoclave. É. E a lubrificação correta, obviamente, né? E vocês contarem que você compra uma alta rotação, o fabricante ele te dá ali 1.000 ciclos. Aguenta 1.000 ciclos, aguenta 700 ciclos, 800. Vocês façam a conta. Eu já fiz essa conta e para trabalhar de forma tranquila, Seguro. né? Segura, porque ele é um artigo crítico, né? Ele vai dentro da boca do paciente com sangue, com saliva, com matéria orgânica. E ainda a gente tem algumas canetas de alta rotação mais sofisticadas que tem um sistema que impede o refluxo. Mas aqui no Brasil, não. Então, a hora que você para a alta rotação, ela Retorna. e vai para dentro da cabeça. Né? E como é que você vai fazer passar o álcool 70 dentro da cabeça? Não dá, né? Com certeza. Esse aí realmente é um problema e eu concordo plenamente com você. Tem que esterilizar. Você tem no consultório? A primeira coisa que você tem que ter vários é o objeto de trabalho da grande maioria dos profissionais. E se ele estraga? Você desmarca todos os pacientes porque você não tem outro alta rotação? Então, ter um número maior de alta rotação é importante desse ponto de vista. Agora, trabalhar sem esterilizar é assumir um risco desnecessário. Até porque eu sempre gosto de brincar que doença tem fases, né? Geralmente, se a pessoa está em fase aguda da gripe, ela não vai no consultório. Mas toda doença, ela tem uma fase pré, o vírus já está instalado, a bactéria já está instalada, já é capaz de contaminar outras pessoas, mas não tem o desenvolvimento de nenhum sintoma ainda. Então, é Hum, preciso partir do pressuposto que todo paciente que senta na nossa cadeira está contaminado. Ah, mas não está
sim, sintoma, ok, mas vamos partir do pressuposto que todo mundo está contaminado? sim. Tem uma que eu coloquei aí. Se pode usar Superfície de... madeira, pode. Eu usei no MDF aqui da minha mesa, mas pode sim utilizar. Aonde que não pode utilizar? Em superfícies porosas. Então, superfícies extremamente porosas, deixa eu um tecido de algodão no jaleco. Não vai ser eficiente, tá? Assim como não é eficiente, é muito importante ressaltar isso, não é um lenço para higienização de mãos. Ele não deve ser utilizado em contato com as mãos, né? Não é essa a função. É um produto para desinfecção de superfícies, especificamente desinfecção de superfícies. Não é para desinfecção de mãos, de criança. E vem um aviso bem nítido aqui, que ele não deve ser utilizado dessa forma. Sim, tem um bebezinho. Além de ser lindo, né? É Você porque coloca lá deixa, em cima deixa da tudo bandeja. melhor. Aí a gente vai falar, opa, vamos levar para casa, porque as mamães de prontidão. Eu acho muito, muito lindo. Deixa aqui de enfeite. E uma coisa que você falou muito legal, Maria Paula, é como é que eu faço para água, né? O alta rotação ele tem um refluxo, ele tem um retorno. E aí eu preciso lembrar que não só o alta está contaminado, a mangueira, dentro da mangueira também está contaminado, né? Então vai ter um retorno ali. Um protocolo que eu faço já, antes eu fazia com hipoclorito de sódio, que era o protocolo de sucção de hipoclorito de sódio, né? Fazer a lavagem da garrafinha da Das cadeira, mangueiras. colocar e colocar para rodar. Mas eu sou endodontista, uso hipoclorito na rotina clínica, mas eu tinha muito problema de manchamento, de resíduo que ficava realmente no produto. Então eu uso também da Matrix, só que o líquido, que é o 1.0. Então eu tenho o Cavicide 1.0 que eu uso exatamente para desinfecção. Final do dia, tiro a água da garrafinha, lavo, aí coloco o líquido do Cavicide e coloco para rodar na superfície interna das mangueiras para fazer Uhum. a desinfecção. Muito bom, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas forma biofilme dentro das mangueiras, né? E como forma, né? Porque, Forma. da onde essa bactéria veio do ambiente, mas veio principalmente desse refluxo que você falou. Existe um retorno e bactéria é um bicho muito inteligente. O mundo vai acabar, vai sobrar barata e bactéria. Porque elas têm uma habilidade, habilidade de sobreviver nos ambientes mais hostis. E é isso, vai procurar um ambiente úmido, livre de iluminação e que ela possa colonizar. Dentro da mangueira, lindo, maravilhoso. E é uma área completamente conhecida, né? Jogador. É o limbo. Aqui a gente faz essa limpeza também das mangueiras no final do dia. E quando a gente quando tem um outro equipe aqui que é de cirurgia. Então as meninas já sabem, após a cirurgia já faz logo depois, porque você imagina esse sugador sugou sangue, né? Sugou ali sangue, saliva, enfim. A gente precisa tomar esse cuidado com as mangueiras, com as superfícies, com as peças de mão que vão dentro da boca do paciente. Essa parte de biossegurança foi falada muito na época da pandemia, né? Veio assim com tudo. E agora quando eu iniciei a live, eu falei assim, faz tempo, né? Que eu não venho aqui dar uma carcadinha, uma relembrada nesses protocolos, oferecer aí, Trouxe tentar à alguma tona. coisa importante, né? A pandemia trouxe à tona essa visão. Nossa, será que eu estou fazendo isso do jeito certo? Será que meu protocolo tá legal? O que a gente não pode deixar é que essa onda abaixe, que a gente volte a utilizar protocolos ineficientes, porque deixou de estar sobre aquele ambiente, né, de pandemia. Outros vírus, outras bactérias super resistentes estão aí. A OMS lança de tempos em tempos várias chamadas de vírus e bactérias novos que foram encontrados de difícil controle. Como que a gente controla isso? Desinfecção, Sim.
de superfície de ambiente de saúde. Tem outro jeito. A gente não Não vai tem. impedir pessoas de ficarem doentes. A gente vai impedir que as pessoas doentes contaminem outras pessoas saudáveis. É. E a nós mesmos, né? Nossa equipe, a nossa família. É muito. Eu sempre fui muito preocupada com isso. Sempre, toda vez que dá, a gente coloca alguma informação aqui para os colegas. Inclusive no YouTube tem lá rotinas odontológicas, faz bastante tempo, porque isso é algo que tem que estar sempre treinando a equipe, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre certinho, né, para realizar corretamente. E acho que é isso, né, Nara? E custos, né? Você falou que em relação a custos você percebeu economia, aqui também, né? Acho que o pessoal não, o pessoal tá acanhado hoje, ninguém perguntou quanto custa, né? Eu tava esperando já. Mas eu acho que é porque eles já entraram de cara lá no site. Você contou que tem, né, nas dentais online. Então, acredito que já devem ter entrado lá para dar uma pesquisadinha. Acho que sim. Tem essa pergunta do Pedro sobre alergia a este produto, por ele ter passado nas mangueiras. Não, Pedro, sempre depois deste uso e deste ciclo de desinfecção, limpeza e desinfecção, a gente faz um novo ciclo com água para que não corra o risco de ficar resíduo. E ele não deixa resíduo. Olha lá, ó, já apareceu. Qual é o preço? Tem Ele que. não deixa resíduos, então não precisa se preocupar, ele foi desenvolvido para isso, tá? Nós da odontologia somos menos acostumados a ter uma diversidade de produtos para desinfecção de superfície. Mas se vocês forem olhar ambientes hospitalares, eles são muito mais protocolares com relação a isso e tem produtos que eles já usam há muito mais tempo do que a gente. A gente, nesse ponto de vista, está atrasado, que eu acredito que a gente não enxergava, né, a nossa exposição tão grande quanto um hospital. O hospital só recebe doentes. Não, a gente também só recebe doentes. Basicamente, essa é a realidade. Uma coisa que eu sempre falo é que se você for pensar em o quanto o consultório é sujo, assim, contaminar, é mais do que um centro cirúrgico, porque a gente tem o aerossol, né? E ele espalha. Então, tem pesquisa que faz testes, ele chega a um raio de 3 metros da cadeira do dentista. A gente Então, 1 metro está super contaminado, 2 metros está, acho que é 70% ainda contaminado, enfim. 3 metros ao redor da cadeira é muita coisa, É isso que eu ia né? falar. Pensa 3 metros. Pensa, Porque não é pouca coisa, é muito distante. é, É muito é, distante. É e muita distância aí da porta do consultório. E você tudo, a maçaneta, né? Você não, Maria Paula, você eu sei que você higieniza. Mas a grande maioria esquece de higienizar o básico. A gente foca tanto no que é de atendimento, cadeira, o equipo, a bancada, né? Os nossos equipamentos e esquece de computador, mouse, impressora, artigos de decoração que às vezes ficam ali. pois é. Ó, tem uma colega falando, tem sala que não tem nem 3 metros, sim, tem sala que tem menos que isso, então você imagina, né? A gente precisa se cuidar, não é porque a pandemia acabou, como a Nara falou, as bactérias continuam, os vírus também, com certeza tem ondas, agora inverno chegando, começa a fase de viral aí, de gripe, enfim. É, acho que é isso. Nara, quer deixar algum encerramento aí para o Eu queria pessoal? Queria mostrar uma coisinha que era agradecer. uma das coisas que causava dúvida em relação ao produto. Então, eu vou mostrar a título de curiosidade mesmo, porque o produto novo, ó, o meu não é novo, tá? Inclusive, chegando ao fim já. Eu fiz questão de trazer o meu lá do consultório para falar exatamente isso. Eu tinha uma preocupação muito grande se o meu primeiro lenço teria a mesma eficiência, a mesma quantidade de umidade do último. Porque eu pago por 160 lenços que eu compro. A gente tem 2 tamanhos, né? Mas eu compro do tamanho menor, de 15 centímetros.
E eu precisava saber se, eu vou perder 10 lenços no final, ele vai ressecar? Uhum. Qual é o cuidado que eu vou ter que ter? Aonde que esse lenço tem que ficar guardado? A Uhum. embalagem é suficiente para resguardar todo o produto aqui dentro? E isso era uma das coisas que eu ficava muito atenta. E aí terminei já alguns potes de Matrix, mas quis trazer para mostrar que mesmo no final ele ainda é muito úmido. Vou pegar uma luvinha aqui só para mostrar, para representar isso, vou colocar um copo. Se eu espremer, né, um lenço agora desse meu pote aqui, eu tenho segurança de que vai sair líquido. É diferente de espremer um lenço de higienização de mãos, de espremer um lenço de higienização de bebês, por exemplo, ou de demaquilante, que ele vem úmido, mas que não tem líquido suficiente para causar nenhum tipo de molhamento. Já, vou tirar o lenço aqui. É importante sempre manter muito bem vedado, porque parte da fórmula tem álcool. Então vai evaporar se eu deixar aberto, se eu deixar exposto. Ó, peguei o lenço, vou inclinar só para mostrar isso aqui, a título de curiosidade. Vou inclinar um pouquinho para cá, para que vocês vejam que, ó. Ele é bem molhado. Ele é muito úmido. Não é que ele é um lenço umedecido. Não, ele tem produto. É como se eu pegasse na hora e realmente encharcasse o lenço com produto. E esse é um lenço que está no final. Ele está acabando. Se eu puder. Muito bom mostrar isso para o pessoal, porque é difícil às vezes a gente mostrar certas coisas no vídeo aqui e a gente percebe isso. Você usa do início ao fim bem molhado. E ele permanece úmido. Por isso que eu falo, ó, eu utilizo o menor, tamanho assim de uma palma, da minha micromão, que minha mãe é pequenininha. E com este lenço, eu faço a desinfecção de superfície do consultório inteiro. É um lenço para o consultório inteiro, para todas as superfícies. Isso é o mais importante de mostrar. Eu sempre fico impressionada, porque não é pouco líquido. Ele permanece úmido, ó. E você consegue extrair daqui o produto espremendo mesmo o lenço. Sim, muito bom. É o meu que eu tirei faz um tempão aqui, ó, para mostrar para o pessoal. Tá molhado aí. Tá bem molhado. É isso. Então, é um produto com uma qualidade realmente diferente de qualquer. Eu não tenho comparativo de outro produto que faça isso da mesma forma e seja revendido aqui no Brasil, que tenha, né, a liberação da Anvisa e tudo mais. Não existe outro produto com fórmula parecida que faça desinfecção de superfícies e que tenha essa qualidade. Porque para o grande diferencial realmente é a qualidade. O pessoal tá chegando agora, gente. Nós estamos já encerrando, mas essa live vai ficar salva, tá? Para vocês, quem não conseguiu pegar desde o início, tem bastante informação legal aqui. É o Cavi Whips, tá? 2.0, o pessoal da Meta. E o pessoal tá perguntando aqui, deixei a pergunta, qual é o preço? Eu paguei R$ 84 nesse aqui. Eu não sei quanto você pagou aí. Comprei, eu paguei mais ou menos isso também, Maria Paula, 80 e poucos. Mas eu acredito que varie com relação a frete, o estado que a pessoa está, eventualmente. Mas essa 160 lenços nessa faixa de 80 e alguma coisinha, né? Sim. Outra coisa que eu queria mostrar só por curiosidade. Endodontista, te contei que eu sou endodontista, né? Esse foi o meu primeiro motor que eu comprei para fazer, né, o tratamento endodôntico. E todo esse plástico, todo esse amarelamento e os arranhados foram causados
por excesso de zelo em desinfecção. Uhum. Essa é a grande verdade. Então, o amarelamento do equipamento, que é um equipamento de alto investimento, né? E os arranhados, principalmente aqui ó, na superfície, que é de touch, né? Uhum. Causado pela correta desinfecção. Então, ressecamento de mangueiras, arranhar todas as superfícies acrílicas, tudo que é acrílico no consultório, refletor, resseca e arranha. Então, diminui o tempo de vida útil do equipamento. Fotopolimerizador nem se fala. E tudo que é elétrico, então tudo que é equipamento que vai ser ligado na tomada, ele não deve ser desinfetado com álcool 70. Porque a gente sempre precisa pensar que o álcool 70 ele tem 30% de água. E Uhum. a gente vai estar realmente promovendo a umidade de equipamentos elétricos. Inclusive, já tem trabalhos que mostram que pós-pandemia, o tempo de vida útil dos nossos celulares diminuiu bastante, porque a gente começou a friccionar álcool 70 no celular, sendo que para celular, para eletrônicos, a gente tem que usar o álcool 99. Então, Uhum. realmente, para tudo que envolve eletricidade, a gente precisa utilizar um álcool que tenha nenhuma ou o mínimo possível de água. Não é o álcool Uhum. 70. Então, a gente está diminuindo o tempo de vida útil. A grande maioria dos nossos equipamentos no consultório são elétricos, são Sim. ligados na tomada. E a gente acaba diminuindo o tempo de vida útil porque a gente está umedecendo, né? Levando água. A gente não. Sim. O scanner, você lava com água e sabão? Põe lá debaixo da Deus torneira? Jamais. me... Nem Então, pensar. a gente acaba fazendo isso sem querer, utilizando o álcool 70 por causa da quantidade de água. A exposição de equipamentos elétricos à água presente no álcool 70. Sim, exatamente. Mais um detalhe importante, né? A presença da água. Vai entrando, né, nas, nos detalhezinhos dos equipamentos e vai estragando. Então, acredito que é o que você falou: é tempo, é segurança e é investimento realmente menor Uhum. para um protocolo muito mais eficiente. Muito bom, muito bom. Lara, Nara, nosso tempinho está acabando. Muito obrigada. Foi um prazer Eu te agradeço. ter você hoje. Eu sei que foi um dia difícil aí para você, para estar participando aqui com a gente, mas muito obrigada. Imagina a sua correria hoje. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Um abraço carinhoso. Eu que, Vou deixá-la salva e obrigado por tudo. eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente fica à disposição, né, Maria Paula? Se surgirem dúvidas nesse meio tempo, se vocês quiserem buscar nos posts da Care, da Metrics, da Maria Paula, no meu Instagram, que estão falando ali sobre Metrics, a gente vai ter o prazer de repassar para a equipe responsável e responder o que tiver ao nosso alcance. É isso aí. A gente está à disposição. Um beijo carinhoso e até a próxima. Um abraço, até. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.